Boa noite, professor. Hoje eu estou aqui apresentando meu trabalho referente à disciplina de metodologia de pesquisa Quant. Vou estar apresentando aqui a base de dados que eu escolhi desenvolver ali no Orange. Então, a minha base de dados ela é a emissão de gás carbônico no meio automotivo. Ela mede a emissão de gás carbônico ali dos veículos. Eu comecei ali a minha análise aqui no Orange dessa minha base de dados, ali no Data Info, onde eu já verifiquei aqui analisando que essa minha planilha ela tem 7.385 linhas e 12 colunas. É, as categorias, eu tenho 5 categorias e 5 colunas que são categorias e 3 colunas que são numéricas, são dados. Aí eu tenho aqui o data table, onde dá para a gente analisar de uma forma em tabela aqui todos os dados, dá para a gente identificar ali no make que é a marca do veículo, é a classe do veículo, o tamanho do motor, quantas cilindradas, a forma de transmissão. Eu não identifiquei o que seria essa forma de transmissão, como que eles identificam essa forma de transmissão. Aqui seria o fuel type, que é o tipo de combustível, é que eles medem o consumo de combustível e a emissão de gás carbônico, quanto de gás carbônico emite aquele veículo. Eu tenho aqui o Feature Statistics, não sei se eu falei certo, mas aqui também a gente apresenta de uma forma mais geral os dados. E o input. Nesse caso, eu não utilizei o input, eu deixei ele aqui de ladinho só para mostrar que na minha base de dados não foi necessário. Ele não apareceu nenhum valor nulo, então a minha base de dados ela não tem valor nulo. Então, nesse caso, eu não precisei utilizar o input. Também não precisei utilizar o edit domain, pois aqui ele não tem também nenhum erro aqui na minha base de dados, então não foi necessário eu utilizar o edit domain. Na parte das distribuições, eu deixei aqui ele filtrado pela emissão de gás carbônico. Aqui a gente tem aqui a gente tem a parte das emissões de gás carbônico, a distribuição aqui tudo certinho. A parte do box plot, então aqui a gente está analisando o tipo de combustível, o tanto que ele emite gás carbônico, CO2. A gente tem 5 tipos de combustível, que é o combustível N, o X, o D, o Z e o E. Nessa análise aqui, que a gente pode verificar que o combustível X, é o que mais emite gás carbônico. E a gente tem aqui a parte das correlações. Aqui a gente pode analisar que a emissão de gás carbônico ela tem uma alta correlação com o consumo de combustível, que é uma relação óbvia. Quanto mais você consome combustível, mais você emite gás carbônico. E também a emissão de gás carbônico ela também está atrelada às cilindradas do motor. Quanto maior a cilindrada do motor, mais emissão de gás carbônico. E a outra correlação aqui que o sistema puxou para mim foi as cilindradas do motor com o consumo de combustível. Aqui eu fiz 6 testes aqui correlacionando variáveis, e a primeira variável que eu coloquei aqui para a gente fazer essa regressão linear foi a marca do carro, a correlação dela com a emissão de gás carbônico. Entrando aqui no Predictions, a gente vê que em porcentagem aqui no R2, ela está 37%, significa que a marca ela tem da emissão de gás carbônico. O gráfico aqui de distribuição de erro, ele está assim dentro aqui do estimado, dentro do previsto. Então aqui dá para ver que ele faz aqui o desenho bem certinho. Significa que é uma boa alternativa. Porém,
a gente tem que analisar que no R2 ele tem que estar sempre mais próximo de 1. Então eu fiz outras análises para ver qual variável se encaixa melhor nessa correlação. Eu fiz também a classe do veículo com a emissão de gás carbônico e ele deu um total de 0,35 no R2. Também é baixo. O gráfico aqui das distribuições, ele também atendeu o previsto. Então ele está certinho. A minha terceira relação foi o tipo de combustível com a emissão de CO2. Nesse caso, ele teve 0,07%, então no caso 7% de correlação. Também é um número baixo, então optei por também não utilizar essa variável. Outra variável que eu utilizei foi o tamanho do motor para emissão de gás carbônico. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Tá. O tamanho do motor, ele tá 78%. Então é um número bem alto. Ele está bem próximo de 1. Então é uma alternativa que eu posso considerar utilizar. Nesse caso, a distribuição aqui, o gráfico ele não ficou totalmente certo aqui com o previsto, mas ele também não ficou tão longe do que estava previsto. Ele fez ele meio que o desenho normal. Essa é a minha quinta variação das cilindradas com a emissão de gás carbônico. Ela deu aqui uma porcentagem de 69%, é alta, considerável, porém a variável de tamanho do motor com a emissão de gás carbônico ainda é maior. Então eu ainda consideraria usar a de tamanho do motor. Por último, também eu coloquei a marca e cilindradas juntos para emissão de CO2 e ela me deu uma porcentagem de 74%, que considerando ainda somente a variável de tamanho do motor ainda é maior, então ainda utilizaria essa a variável de tamanho do motor. Os gráficos eu acho que eu estava mostrando errado a parte do gráfico, mas o gráfico de linear de regressão, o gráfico de erro, ele também apresenta aqui normal, ele não está muito fora do que foi previsto. Os outros gráficos também, ele está dentro aqui do que foi previsto. Esse aqui foi um gráfico que ele já não estava tão dentro do previsto. E acredito que seria isso.